alegria de fazer parte. Mas fazer parte de quê, meu povo? Vamos dar uma alinhada nisso, vamos, para a gente não pecar? Fazer parte de quê? De que igreja você está dizendo que você tem alegria de fazer parte? Essa igreja que a gente chama Candeias, né? Que é o nosso nome próprio. Mas que igreja é essa? Coloca essa primeira foto aí. Isso é um exercício simples que a gente tem até num dos cursos aqui da igreja. Alberto, dá o blackout só para poder ficar mais nítido. O exercício é simples. É pinte somente a igreja. Certo? O que você pintaria? Passa a próxima imagem. Pronto. Pinte somente a igreja. Você pintaria as pessoas. Pode acender aqui, Alberto. Porque quando nós estamos falando de 20 anos, mas ninguém aqui tem, a gente não tem a idade da gente, não é 20 anos, mas como o povo é. A gente tem muita facilidade de dizer vou para a igreja, e quando você diz vou para a igreja, você vai para um endereço, como se isso daqui fosse igreja, ou a organização aqui jurídica, com o nome, com o CNPJ, fosse a igreja, mas não é. A igreja são pessoas. A próxima imagem diz o que é que essas pessoas têm em comum. A igreja são pessoas que se encontram em Cristo, para viver com Cristo, por Cristo. Então nós somos, o Massal usou essa palavra aqui várias vezes hoje, nós estamos celebrando 20 anos que nós somos comunidade, 20 anos que nós somos um povo, porque nós estávamos cada um num lugar, alguns numa igreja, numa outra igreja, e nós nos juntamos em torno de um propósito, e nos tornamos esta comunidade, esse ajuntamento, esse povo, que nós chamamos de Candeias. Somos individualmente uma candeia que nos juntamos e somos a Candeias. A Candeias é esse povo. A gente tem mania às vezes de achar que a Candeias é a instituição, mas a Candeias é o nome que a gente dá a essa comunidade de pessoas. E aí eu peguei uma definição que diz que igreja é um grupo de pessoas que reconhecem o senhorio de Jesus e que se relacionam entre si, cumprindo um papel fundamental na vida um do outro e no local onde vivem. Isso é igreja. E é bíblico a gente falar o nome da igreja, e mesmo sem estar ligando a uma instituição. Porque quando a gente vai para as cartas de Apocalipse, eles falam, a igreja lá em Laodiceia. A igreja em Laodiceia tinha uma característica. A igreja em Filadélfia tinha outra característica. Cada comunidade de fé que se estabelece num local, em torno de um propósito específico, ela tem uma característica. A Candeias é um povo que tem uma cara, que tem um jeito de funcionar, tem uma identidade. É um povo que caminha junto, em torno de Cristo, sabe, em torno de um entendimento deste Cristo. E nós somos essa comunidade. Pessoas, gente. Pessoas. Quando vocês todos vão embora, quando nós vamos embora, isso daqui deixa de ser igreja, porque isso aqui é só o lugar em que nós nos reunimos, um dos lugares em que nós nos reunimos. Porque quando você está reunido na sua casa, com a sua família, em nome de Jesus, você está sendo igreja. Quando você está partindo um pão na sua mesa, na sua casa, e glorifica a Deus naquilo, você está sendo igreja ali. A gente só não consegue ser igreja sozinho. Você trancado dentro do seu quarto, você só consegue ser igreja nesse momento, se você estiver intercedendo por alguém. Porque a igreja exige o outro, a comunidade, a conexão com pessoas. Igreja de fato é aquele negócio de onde tiverem 2 ou 3 reunidos, lá eu estarei. Porque você pode ser a habitação de Deus sozinho. Você é a casa de Deus sozinho. Porque nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então sozinho, trancado no seu quarto, você é templo do Espírito Santo, orando e conversando com o Pai.
Você é casa de Deus sozinho, mas igreja você não consegue ser sozinho. Igreja é com outro. Igreja é relação. Igreja é relação, igreja é encontro, igreja é caminhar junto, é dar as mãos, é colocar a mão no arado, é seguir em direção a um caminho, é seguir um mestre junto, é dar apoio um ao outro, é servir uns aos outros, é amar uns aos outros, é aconselhar-vos uns aos outros, é ensinar uns aos outros, é interceder uns pelos outros, é servir uns aos outros, é dar suporte uns aos outros. Igreja é a expressão do uns aos outros, uns aos outros. Então, quando a gente estiver falando aqui que a gente está comemorando 20 anos, e aí eu fazendo essa reflexão, eu pensei, cara, nem dá mais para dizer qual é a data que a gente tem de aniversário da igreja. Porque qual é a data do aniversário da igreja? É o primeiro culto, mas a gente se reuniu outras vezes, já estava sendo igreja. Geralmente, assim, de uma forma bem tradicional, as pessoas vão entender que você é igreja quando tem um concílio, que tem um exame, que outras igrejas vêm e examinam aquela igreja. Nós fizemos isso daí, mas a gente já era igreja. A gente é igreja desde o dia 7 de março, que a gente se reuniu na casa do Kaique e da Renata. Não, a gente já era igreja desde o dia que a gente se reuniu para pensar isso aqui. Então, a data que a Candeias nasceu, como comunidade, nós não sabemos. Porque ela foi em 2004. Mas em que período, em que dia específico, nós não sabemos. Nós somos um povo. É um povo. E quando a gente fala alegria de fazer parte, não é alegria de fazer parte dessa estrutura física, não é alegria de fazer parte das programações que nós desenvolvemos, não é alegria de fazer parte no sentido de dar o seu dízimo e a sua oferta para uma obra missionária que a gente pode ter alegria sobre tudo isso, mas a alegria principal de fazer parte é de fazer parte dessa comunidade de pessoas. E aí assim, talvez você esteja fazendo parte muito mais da instituição Candeias, das programações que ela desenvolve e ela oferece, do que da própria igreja em si. Porque a igreja é encontro e a relação com pessoas. Eu tenho uma alegria de fazer parte, de caminhar junto com esse povo. Por quê, meu povo? Estava pensando, por que a alegria de fazer parte? Porque é a primeira coisa que traz assim a alegria de fazer parte. É uma pessoa. O motivo principal da alegria de fazer parte tem a ver com uma pessoa. Uma pessoa. Foi o que o Robertinho falou no vídeo dele. É Jesus. A alegria de fazer parte do corpo de Cristo, que Ele é o cabeça. A alegria de fazer parte de um povo que reconhece Jesus como Senhor e Salvador e se deixa ser moldado, transformado por esse amor de Deus revelado na pessoa de Jesus. A alegria de fazer parte daquele que é o motivo de toda alegria. Quando a gente vai, meu povo, para Lucas 2, o anjo quando aparece, ele diz, o anjo lhes disse, não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Quais são as boas novas? Que nasceu na cidade de Davi, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o seu nome será Emanuel, Ele é Deus conosco. Então a alegria de fazer parte, de algo que tem a ver com Jesus. Isso está muito presente nas maneiras como vocês fizeram os comentários na internet, quando vocês falam da alegria, é por perceber Jesus. E não tem alegria maior do que fazer parte de uma comunidade que você vê que Jesus está ali, que Jesus é refletido de alguma forma, apesar das nossas limitações, apesar das nossas muitas limitações, das nossas muitas dificuldades. Isso aqui tem a ver com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E fazer parte de um povo que tem Cristo como cabeça é alegria. É alegria. É alegria. Isso não tem a ver com fazer parte de uma instituição, tem a ver com fazer parte de um organismo vivo, de pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Que tem Jesus como pedra fundamental, que tem Jesus como pedra angular, que tem Jesus como início, meio e fim, que Jesus é o alfa e o ômega dessa comunidade, e de tudo que a gente vive, de tudo que a gente faz,
Que Jesus é a nossa referência, e a gente olha para Ele, a maneira como ele operou justiça, a maneira como Ele abraçou os pobres, a maneira como Ele abraçou os pecadores, a maneira como Ele quebrou toda a religiosidade. E quando a gente está aqui toda hora falando de quebra de religiosidade, a gente não está fazendo isso porque a gente quer quebrar a religiosidade como mania, não. É porque olhando para Jesus não tem outro caminho. E eu sinto alegria de fazer parte de um povo que está disposto a quebrar as religiosidades para ficar só Jesus. Eu sinto alegria de pastorear, de liderar uma comunidade que sim, apesar de suas falhas e limitações, ela quer deixar esse Jesus fazer a diferença na vida delas. Quer abraçar o necessitado, quer acolher o pecador, entendendo que de todos os pecadores nós somos o principal. Isso tem a ver com Jesus. Por isso que o povo lá em Atos, meu povo, está anunciando a palavra, a perseguição está truando. A gente vê aqui em Atos 8, em Atos 13, duas expressões. E houve grande alegria naquela cidade. A perseguição estava truando aqui em Atos 8. Filipe prega em Samaria. E há muita alegria naquela cidade, porque quando Jesus chega, quando Jesus aparece, tem alegria. A alegria da libertação, a alegria do perdão, a alegria da restauração, a alegria do entendimento do que significa a vida. Jesus é essa alegria. Em Atos 13, os discípulos eram expulsos, eram jogados para fora, mas o texto chega a dizer que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E parece redundância falar de alegria e Espírito Santo, porque o Espírito Santo é alegria pura. Um dos frutos do Espírito é a alegria, porque o Espírito Santo é alegria. Ainda vai se dizer lá em Romanos, Paulo diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então participar de algo que Jesus faz parte é muita alegria. Qual a sua alegria de fazer parte? É participar de algo que Jesus faz parte. É participar de algo que persegue Jesus, no sentido não de persegui-lo, mas de lutar para alcançá-lo, lutar para viver como ele viveu. Para, como a gente tem falado várias vezes aqui, para comer a poeira das sandálias do nosso mestre e deixar ele entender bem de perto quem Jesus é e o que ele quer viver, embora isso seja muito perigoso, porque mexe muito com a vida da gente. E eu tenho a alegria de fazer parte de uma comunidade que eu vejo Jesus. Amém, meu povo? Outra coisa que eu queria destacar, eu sinto a alegria de fazer parte de um povo assim errado que nem a gente, sabe? Eu estou falando de mim agora. Eu sinto muita alegria de fazer parte de um povo que não são os bons e que nem tenta ser, no sentido de se passar por, entende? Eu sinto muita alegria de fazer parte de uma comunidade de pessoas que sabem que são vulneráveis, que tem coragem de dizer: de todos os pecadores eu sou o principal. Eu sinto muita alegria de fazer parte de uma comunidade que parece com os discípulos de Jesus. Tudo carga torta. Tudo carga torta. Alguns bem desequilibrados. É sério, né? É sério. Já contei a história do doido aqui para vocês. Lá do seminário, lá do meu seminário tinha um sanatório. E eu passava por lá e o doido ficava puxando assunto comigo. E eu desviava. Eu, como bom seminarista, virava a cara e passava. O doido agarrado na grade, olhou para mim e disse: se fosse Jesus, parava, falava comigo. Eu olhei assim e disse: ó, o doido. Se fosse Jesus, parava e falava comigo. Profeta. Pior que ele estava certo. Doido era eu. E eu lembro do Maílson chegando para mim dizendo: cara, volta lá, se reconcilia com aquele cara.
porque cada vez mais só chega doido aqui na Candeias. Ele disse: meu filho, é nossa vocação. Nossa vocação é acolher pessoas, como a Luana falou, sabe, feridas, doentes. A Candeias nasceu, sabe, pessoal, já toda troncha. E a gente nasceu para, nessa nossa tronchura, ver a glória de Deus se manifestando, sabe? E o poder de Deus se manifestando nas nossas fraquezas, sem máscaras, sabe? Daquilo que a gente é mesmo de verdade. E no meio, quem olha assim diz: vixe, não é crente não, é sério. Tem uma galera que olha para a gente assim e diz: vixe, esse povo aí não parece ser um pessoal muito sério não. E toda vida que eles dizem isso, que alguém diz isso da gente, eu disse: a gente está conseguindo. Porque de fato o religioso tem isso, de longe todo mundo olha e acha lindo. Mas quando se aproxima, vê que não presta. O discípulo de Jesus não, de longe, ele é tido como alguém que não é de Deus. Foi assim com todos os discípulos, foi assim com o próprio Jesus. E quando a gente se aproxima, é que a gente olha assim e diz: cara, sabe que tem coisa séria aqui? Sabe que tem compromisso verdadeiro? Sabe que tem uma busca sincera? Então assim, eu não quero ser esse cara que de longe as pessoas veem que é bom, não. Eu quero ser o cara que de longe a galera diga assim: vixe. Mas que quando aproxima, consegue enxergar o Jesus que vive no meio dessa bagunça. Consegue enxergar o Jesus que vive no meio dessa vulnerabilidade. Eu lembro quando a gente foi abrir a Candeias, teve um irmão que encostou em mim e disse: pastor, você está vendo o grupo que está saindo com você para abrir essa igreja? Eu disse: o que é que tem? Ele disse: é um pessoal que não tem muito costume de servir em igreja não. É tudo esquenta banco. Vai abrir com esse pessoal aí. Aí eu olhei para ele e disse: meu irmão, tu viu com quem foi que Jesus começou esse negócio aqui? A gente assiste lá o The Chosen ali, não tem um normal, não é não? Uma confusão maior do mundo. Jesus pegou uma galera que, se fosse passar pelo RH, não era contratada. Não era contratada. A Candeias tem essa vocação de pegar a galera que não passa no RH de igreja. A gente tem essa vocação de colocar aqui em cima quem não consegue estar em cima de canto nenhum, igreja nenhuma. A gente tem essa vocação, sabe, pessoal, de no meio das nossas mazelas, a gente vivendo a vida que Jesus tem para a gente, sem máscara, sem dificuldade de dizer que o pastor está doente, que o pastor está fraco, sabe, de um irmão que está em pecado, não pode estar aqui em cima. Mas aqui, se o irmão que está em pecado não pode estar aqui em cima, quem ousa subir? Tu quer subir, macho? Não, né? Quem ousa subir? E ainda eu digo uma coisa: a pessoa que disser: eu não tenho um pecado não, eu estou subindo. Quando eu chegar na metade aqui, eu vou dizer assim: rapaz, desça aqui, você é um mentiroso. Então isso aqui não é lugar de gente santa, é lugar de gente pecadora, cheia de mazela, cheia de problema. Mas quem está aqui tem que dar um exemplo, não pode ser uma pessoa que está fazendo nada de errado, porque vai escandalizar o outro, vai escandalizar se a gente der poder a isso. Mas se isso aqui não tem poder, e de forma muito aberta e clara a gente fala que o que define quem serve com a gente, quem não serve, quem é membro, quem não é membro, não é um controle de qualidade sobre a vida da pessoa e que tipo de coisa ela conseguiu ou não conseguiu ainda vencer na vida dela. Se isso aqui não tem poder, derruba ninguém. Em vez de você tentar tirar os pecadores do palco, que é impossível, faça o seguinte: tira o poder do palco. Tira o poder do palco. Tira essa ideia de que quem está aqui é quem, sabe, é quem é melhor. Quebra isso. Que na Candeias dificilmente a gente escuta assim: aquela pessoa, eu vi ela um dia, lá não sei aonde, ela estava no dia anterior fazendo tal coisa e no domingo estava cantando na igreja. Isso é um negócio que não cabe na nossa cabeça mais, assim, não cabe, você não vai ouvir isso aqui. Só se você está chegando e vai fazer esse tipo de discurso, mas é tipo, não faz sentido fazer esse tipo de discurso, elaborado dessa forma, não faz sentido nenhum para a gente. Então eu tenho a alegria de fazer parte de um povo pecador, rendido diante de Jesus, mas que entende de suas mazelas e de suas vulnerabilidades. Se Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para os bons, eu não quero ser esse bom,
Eu quero primeiro entender o quanto eu não sou bom, para na caminhada com esse Deus, Ele transformar a minha vida. E quando Ele transformar a minha vida, não vai ter orgulho nenhum nisso. Porque não foi esforço meu religioso, foi obra dele de dentro para fora. Não vai ter orgulho nenhum nisso. E eu não vou me achar melhor do que ninguém, porque eu consegui vencer alguma dificuldade, alguma luta na minha vida. Há quem diga, mas isso vai gerar muita libertinagem. É a crise da graça, é um dos capítulos que eu escrevo no livro, quando eu falo sobre a crise da graça. Sabe, teve até um dos testemunhos que disse, era liberdade demais, eu quis ir para uma igreja mais segura, onde as coisas estivessem mais sob controle. E depois eu voltei, porque a graça tinha fisgado e eu não tinha mais como estar em outro lugar. Que não respirasse a mesma consciência. Que não respirasse a mesma consciência. Então eu sinto muita alegria, meu povo, de caminhar com vocês. Muita alegria. Porque eu posso ser eu. Eu não preciso ficar vestindo roupa de pastor, nem me escondendo nas minhas fraquezas, nas minhas vulnerabilidades. E você pode ser você. Você não precisa também se esconder. Eu sinto a alegria de pertencer a uma comunidade assim. E quando se levantam os fiscais, as polícias, né? Porque a igreja tem um negócio de ficar policiando a vida dos outros, sabe? O cara está fazendo de errado, que não está, se ele está onde, se ele está o quê, está fazendo o quê. Então a galera que tem vocação para a polícia de igreja, aqui a gente não tem esse cargo. Não tem. Uma pessoa chegar para mim e dizer assim, pastor, eu soube que fulano de tal está fazendo isso de errado. Eu disse, foi. Quero nem saber. O que nós precisamos é viver igreja nas nossas relações, para que as nossas relações sejam transformadoras, porque quem é que tem direito de chegar na vida do outro, né? Tem intimidade para chegar na vida do outro e colocar, irmão, tu está errando, irmão, tu não pode estar fazendo isso. É o irmão, é o cara que está caminhando com ele, é o cara que divide o último pedaço da pizza, sabe? Tinha 8, comeram 7, tem só um pedaço. Isso é a referência de gordo, né? De comunhão profunda. E daquela última fatia você diz, mano, corta no meio, vai metade para mim, metade para tu. É esse cara que vai olhar para você e vai dizer, você está errado, irmão. Tu está vacilando. Para isso precisa de relação, precisa de profundidade, precisa de caminhar junto. E é nessa relação profunda que a gente vai viver isso. Amém, irmãos? Quem sente a alegria de fazer parte de um povo fraco, um povo frágil, um povo vulnerável? Um povo que tem fraqueza, que tem vulnerabilidade, nós sentimos essa alegria. Isso é um atestado para a gente continuar vivendo do jeito que a gente está? De forma alguma. Digo para vocês que a ética produzida pela graça, ela é superior à ética produzida pela lei. Porque a lei só denuncia e controla e reprova. A graça transforma. A lei denuncia, a lei tenta controlar, mas a graça transforma a vida da gente de dentro para fora. E quando nós somos transformados pela graça, não tem orgulho, não tem apontar de dedo na vida do outro, porque a gente tem plena consciência de que nós somos miseráveis pecadores, e se somos o que somos hoje é pela graça do nosso Deus. Amém? É pela graça do nosso Deus. Agora, quando eu mudo na força do meu braço, eu fico aquele crente infeliz. Porque o bicho infeliz é crente, né? Pode fazer nada. Então é um bicho infeliz. Ele está ali apertando os dentes. E aí quem está se divertindo, ele tem raiva. Porque ele está vivendo uma relação de controle. Quando a mudança vem de dentro para fora e não é nossa, a gente está feliz vivendo o que a gente está vivendo com o nosso Deus. A gente está feliz renunciando às coisas que a gente precisa renunciar, porque foi algo que Deus trabalhou no coração da gente. Não é o cara que fica lá, sabe, se segurando para não fazer um bocado de coisa errada, que ele morre de vontade de fazer, e aí vendo quem está fazendo e detonando. Pode ver, o cara que aponta demais assim, quando tu vai atrás, é o cara que está fazendo as coisas que ele está apontando. Geralmente, esse cara, ó, ele ou está fazendo pior,
ou ele só não está fazendo porque ele tem medo do inferno. Isso não é transformação. Isso não é vida. E eu sinto muita alegria de fazer parte de um povo que reconhece suas fragilidades e suas vulnerabilidades, que não veste capa. Todos nós nos protegemos e vestimos alguma capa, mas nós não vestimos capa por um discurso religioso. Isso me deixa muito feliz de fazer parte dessa igreja. De vocês que são um bando deixa eu controlar as palavras aqui, pra vocês não ficarem chateados. Vocês são muito da hora, meu povo. Vocês são um bando de louco mesmo, assim, sabe? Que a gente diz assim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer não sei o quê, vamos inventar isso, vamos colocar a cabana aqui, vamos colocar aqui, sabe, uma mulher negra, gorda, para fazer o lugar de Deus. Né? Vamos falar de Jesus, vamos. E a galera vai, a Candeias é leve, é muito bom liderar vocês. Não, a galera cri com nada, sabe? Não, porque assim, a galera tudo assim, a gente é tudo pecador, pastor, a gente é tudo. Não, isso aí é uma comunidade que vem sendo transformada por Jesus e a gente vê isso. A gente vê isso de forma muito clara. Queria só falar de 2 sentimentos para a gente ir para o fim. Primeiro é o sentimento de Neemias, que eu queria que você guardasse no seu coração. Neemias está reconstruindo os muros. E os inimigos mandam chamá-lo. Algumas vezes. E ele diz uma resposta, que era a resposta que o sentimento que a gente tem que ter nessa alegria de fazer parte. O sentimento que a gente tem que ter no nosso coração, sabe? Por isso Neemias enviou essa mensagem aos mensageiros como resposta. Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Neemias estava querendo ser distraído. E ele disse, eu estou fazendo uma grande obra, porque eu iria descer. Essa consciência, esse sentimento que nós temos como um povo, de que nós estamos participando de uma grande obra. E essa obra não tem a ver só com o que a gente faz aqui, tem a ver com aquilo que está acontecendo lá no seu trabalho, através da sua instrumentalidade. Aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, através da sua vida. Nós estamos fazendo uma grande obra. E por vezes, meu povo, a gente vai receber setas para se distrair daquilo que a gente está fazendo. A gente precisa lembrar, eu estou fazendo uma grande obra. Eu lembro de uma época que a gente estava aqui ousando com uma série de coisas em termos de vivência de comunidade. E teve uma pessoa que chegou para mim e disse, pastor, o diabo me disse que dos pilares da igreja, da Candeias, vai cair. Esses pilares aí não, uma pessoa vai cair. Eu olhei para ela, eu disse, quem foi que te disse, mulher? O diabo te disse, tu está conversando com o diabo. Ó, de duas uma, primeiro, eu não quero saber do que o diabo está dizendo. Porque ele é mentiroso. E só há mentira nele. Eu quero que ele vá se lascar. Eu não quero nada de papo com o diabo. Eu não quero nem saber o que o diabo está dizendo, porque ele é mentiroso. Então nem quero mais saber, nem precisa mais me contar nada. Porque se você estivesse me dizendo algo que você disse que foi Deus que te disse, eu ainda ia colocar em prova. Eu ainda ia orar por isso, eu ainda ia pedir confirmação de outras pessoas no corpo que sintam a mesma coisa. Eu não ia pegar o que você está falando e escrever na rocha, mas o que o diabo que está te dizendo. Então são coisas que às vezes vêm, sabe, pessoal, para tirar a gente do foco, sabe? Isso acontece na vida da gente. Às vezes a gente está aqui no propósito, com Deus, porque a gente está vivendo, aí vem algo para distrair, e a gente precisa lembrar, eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu vou descer daqui para ir ter com vocês aí embaixo? Isso é perda de tempo, eu sei para onde eu estou indo. Eu não esmurro como quem dá soco no ar. Eu não estou como alguém indo sem saber para onde vou. Nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos o tipo de vida que nós queremos viver. Não deixe nada tirar você daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Estou fazendo uma grande obra, porque eu desceria daqui para ir ter com você. Eu não vou. Outro sentimento, meu povo, tem a ver com Esther. A história de Esther é grande. Ela virou rainha do rei e tinha toda uma perseguição contra o povo dela.
e ninguém sabia, o rei não sabia que ela era do povo judeu, do povo hebreu, e tem todo um contexto. Mas tem uma hora que uma perseguição muito grande ia acontecer contra os judeus, e o tio dela estava sendo perseguido, que era Mardoqueu, e Mardoqueu manda um recado para Esté, que era a rainha. Olha o recado que Mardoqueu manda para ela. Mardoqueu mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Queria pegar nessa parte aqui. Tem a ver com o que a Aninha orou aqui. Sabe qual é o sentimento que eu tenho? Eu acho que esse sentimento que precisa estar no coração da gente, que é privilégio fazer parte de uma comunidade que nós fazemos parte. É privilégio. A impressão que eu tenho é que se lá atrás a gente não tivesse ouvido esse chamado de Deus para quebrar a religiosidade, abraçar um bocado de gente ferida com religião e ferida com igreja, Deus ia chamar outra pessoa. Deus vai mandar a gente, vai chamar, como Ele tem chamado outras pessoas. Não foi só a gente que disse sim a isso. A Candeias tem uma vocação de acolher gente ferida, gente que tinha desistido de participar de qualquer coisa que tivesse a ver com religião e com igreja. Candeias acolhe muita gente que sabe que não. A Luana falou sobre isso no testemunho dela. A gente acolhe muito essas pessoas, e a compreensão que eu tenho, o sentimento que tira todo o orgulho, é que isso não é obra nossa, isso é obra de Deus. E se nós não tivéssemos dito sim, Deus ia fazer isso através de outras pessoas. Então isso é privilégio nosso. Privilégio no sentido de satisfação. É a alegria de fazer parte. Nisso tudo que a gente vive, nisso tudo que a gente faz parte. E aí vem o último sentimento, que é o de Isaías. Porque quando Deus chega para Isaías e diz: a quem enviarei? Quem eu vou enviar para fazer essa obra? Isaías responde. Isaías diz, né? Ele grita: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse é um sentimento que nós nunca devemos afastar do nosso coração. Nós somos pessoas de lábios impuros que habitamos no meio de um povo de impúrios lábios. E se nós vemos o Senhor e somos chamados por Ele para fazer qualquer obra, não é mérito nosso, é obra de santificação de Deus na vida da gente. O que acontece no texto? Vem lá um serafim com uma brasa viva, toca nos lábios dele, purifica ele, e aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós fomos santificados e purificados pelo sangue de Jesus. É isso que nos confere a autoridade de, como pecadores que somos, falar de um Deus tão perfeito. É isso que nos confere autoridades para, como pecadores que somos, falar de uma justiça e de um padrão de vida, mesmo sem eu conseguir viver aquilo, porque essa obra está sendo feita na minha vida. E quando ele pergunta: quem enviarei? Meu povo, hoje talvez seja um dia de você renovar o seu chamado de ser luz onde quer que você esteja. Porque quando a gente fala de Candeias e disso daqui, a gente não está falando das coisas que acontecem aqui, a gente está falando das coisas que acontecem lá onde você está. Onde é que você está? Quais são os lugares que você vive? Quais são os lugares que você vive? Você vive onde? Aqui eu acho que é o lugar que você menos vive, não é? Então não é sobre isso aqui. Não é sobre o que nós fazemos aqui. Esse chamado não é sobre o que nós fazemos quando nós estamos aqui. Esse chamado é o que nós fazemos quando nós não estamos aqui, que é o lugar onde nós vivemos. Aqui é o lugar onde nós nos encontramos.
O lugar onde nós vivemos é o lugar de viver o chamado. Onde é que você vive? Você vive na sua casa. É lugar de ser igreja. O lugar do chamado é lá. Você vive no seu trabalho. É lugar de ser luz. Candeia, né? Candeia? É lugar de ser luz. É lugar de você ser luz. É lá, no seu trabalho. É o lugar onde você estuda. Nas relações que você tem. Na faculdade. No colégio que vocês estudam, galera. As amizades que vocês têm. É o lugar do chamado. É na rua que nós transitamos. Como é difícil dirigir em Fortaleza. Em nome de Jesus. Como é difícil andar por essas ruas e ver a injustiça e a fome estampada. Como é difícil. Nós somos chamados para viver igreja e o reino, no lugar onde nós estamos. E é esse chamado que Deus está querendo renovar hoje no seu coração. É esse chamado que Deus está querendo renovar hoje no seu coração e dizer para você: quem enviarei? Talvez você diga: Senhor, mas eu sou um homem impuro, uma mulher impura, eu tenho tanta limitação, eu tenho tanta dificuldade, eu não sei nem falar. Todos os homens e mulheres chamados vieram com desculpas dessas. Ele te purifica, Ele te santifica, Ele te capacita, Ele quer te usar. Onde você estiver. Um dos valores nossos como igreja é que nós somos igreja onde estivermos. Igreja como povo espalhado. E você é um discípulo de Jesus, uma seguidora de Jesus, que está espalhada aí para fazer a obra dele. E que a gente não esqueça nunca isso do nosso coração. Amém, irmãos?